Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos, ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago os melhores conteúdos para vocês fazerem, e terem os melhores resultados com a acupuntura, tratando os desequilíbrios emocionais dos seus pacientes. Tá? Então a virada emocional foi a grande virada de chave para mim, então eu trago esse conteúdo de maneira mais aprofundada para vocês. E hoje nós vamos falar então sobre frequências energéticas, sobre cada um dos 5 movimentos e o temperamento de cada um deles. E aí eu quero aprofundar um pouquinho nos temperamentos, nas formas, como nós podemos olhar e entender o nosso paciente de uma maneira muito mais profunda. Tá? Então essa aula de hoje vai ser incrível, eu te convido então a participar dela. Então já pegue papel e caneta na mão que vai valer a pena, tá? E quem for chegando aí, ajude no compartilhamento dessa aula aí com seus colegas acupunturistas. Vamos lá então? Vou fixar aqui e vamos começar, tá? Bom dia, Maria de Lourdes. Café com acupuntura. Frequências energéticas emocionais. É isso. Aí tem que concentrar, senão não sai. Show de bola. Então vamos lá? Vamos entender um pouquinho, porque acho que vai ser interessante essa aula para nós começarmos a entender melhor no quesito avaliação, no quesito diagnóstico e mais ainda na empatia que nós podemos ter com os nossos pacientes. Acho que essa é a parte fundamental do nosso tratamento como acupuntura, tá? Como acupunturistas. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho de como funciona cada frequência energética. Então vou falar de cada uma das frequências energéticas e depois vou falar sobre o temperamento de cada uma, tá? Do temperamento de cada uma. E isso então vai nos dar uma visão macro a respeito de como o emocional pode abalar, pode alterar o nosso quadro físico, mental, energético e emocional, tá? Então acho que essa é a parte primordial de todo esse processo, tá? Grande Cris, estávamos com saudades de você, que bom que você apareceu, tá tudo bem por aí? Tá? Alex, que entrou na última turma, tá aí também, maravilha, vocês são incríveis, tá? Ter o carinho de vocês aqui conosco é sempre uma satisfação enorme. Tá? Vamos lá, vamos entender então. Tá? Deixa eu fazer aqui, que a gente vai brincar com isso aqui de uma forma bem interessante. Tá? Fogo, terra, metal, água e madeira. Essa foi uma das aulas que eu não tive na minha pós-graduação. Essa foi uma das aulas que eu não tive na minha pós-graduação. E o dia que eu tive contato com esse conteúdo de frequências energéticas, isso abriu muito a minha mente para inúmeros tratamentos. Abriu minha visão em diagnóstico, em fisiologia energética, de uma forma como eu nunca imaginei. Tá? Então, eu trago para vocês uma aula que não foi na minha pós-graduação que eu tive. Eu tive contato com ela muito depois, quando eu já estava estudando sobre as emoções. Tá? E isso me fez perceber que a fisiologia energética ela é muito mais profunda do que aquilo que a gente estuda, do que a gente vê. Tá? Então, quando a gente começa a estudar sobre os 5 elementos ou 5 movimentos, nós temos ideia, de que é algo muito complexo, é algo muito difícil, Pelo menos para mim foi. Eu tenho uma formação em fisioterapia e eu tinha uma visão muito ocidental. Então eu queria ficar entendendo, por que a cefaleia, a insônia, a dor no ombro, a tendinite vem por um desequilíbrio do fígado. Aquilo na minha cabeça não fazia sentido. Não fazia sentido nenhum. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar, aí as coisas vão fazendo sentido e eu comecei a ver, e eu falo para vocês abertamente, inclusive nas aulas de pós-graduação que eu dou, eu falo, nossa, eu me debrucei nos 5 elementos, nos 5 movimentos, nas frequências energéticas, e
eu sempre que eu vou atender um paciente, nós já fizemos mais de 315 discussões de casos clínicos aqui, e quando eu faço essas discussões, né, eu sempre uso esse raciocínio da fisiologia energética, esse raciocínio dos 5 elementos, dos 5 movimentos, das frequências energéticas. E eu falo que de todos os pacientes que eu já atendi, que eu discuti casos clínicos, que eu supervisionei ambulatório de acupuntura, né, eu falo que eu sempre busquei de todas as formas e de todas as forças tentar achar um erro, alguma incoerência nessa forma de pensar, nessa forma de raciocinar que os chineses têm, e não consegui. Tá? Então por isso que eu trago isso de maneira tão profunda, porque foi uma base muito forte para eu entender melhor como a acupuntura poderia promover a inteligência emocional, como que a acupuntura poderia promover dessensibilizações muito mais profundas nos nossos pacientes. Inclusive, uso, né, esse conhecimento dos pontos Shu antigos justamente para isso, para fazer essa linha terapêutica, usando essa frequência energética, usando esse conhecimento de como é o temperamento frente às frequências energéticas. E é por isso que eu quis trazer essa aula de uma maneira mais profunda para vocês. Tá? Então vamos entender. Se eu pego um copo de água aqui agora, um copo de água, então vamos pensar no elemento água. Se eu pego um copo de água agora e viro esse copo de água, essa água vai subir? Não. Essa água vai descer. Por quê? Porque o movimento da água é de descendência. A força da gravidade, né, em especial aqui na Terra, faz com que essa água desça, né, que ela caia. Então, a frequência energética da água é de descendência. A frequência energética da água é de descendência. E aí eu quero fazer um paralelo aqui com vocês sobre como era o pentagrama chinês antigo, que aí fica mais fácil de nós entendermos. Então vou deixar o nosso pentagrama mais ocidentalizado aqui, que nós conhecemos, tá? Mas vou usar o pentagrama antigo chinês também, que eles usavam. Então, o movimento água, fogo, madeira, metal e terra. A terra era o centro. A terra era o centro. Tá? Então, nós vamos entender justamente por que a terra é o centro. Por que a terra traz essa força gravitacional para ela. Então, a frequência energética da água é de descendência. Ela sempre vai descender. Tá? Mais do que isso. Tá? Nós temos que entender que a água descendendo, né, ela vem para nutrir a terra. Mas aí nós temos também o fogo. O fogo tem uma frequência energética de ascensão. Então, se você coloca aqui, né, um emaranhado de folhas secas, de madeira seca e coloca fogo, as labaredas de fogo sempre vai estar subindo, sempre vai estar ascendendo. Então, a frequência energética do fogo é de ascensão. E eu preciso explicar isso para a gente aterrissar o conhecimento sobre os temperamentos. Tá? Então, o fogo tem uma energia de ascensão, de subida. Por isso que a energia Yang se acende, trazendo o quê? Trazendo a ansiedade, a mente agitada. Tá? E eu já vou dando alguns spoilers aqui, né, de sintomatologia. Mas aí, nós precisamos entender, então, que nós temos duas energias. Uma energia Yin, uma energia Yang. E as duas são opostas e complementares. E elas estão o tempo inteiro em interferência, uma interferindo diretamente na outra. Então a energia Yin mais densa, mais pesada, com movimento de descendência. A energia Yang, movimento de ascensão, mais leve. Então uma fica contrapondo a outra, mas ao mesmo tempo se complementando, gerando o equilíbrio. Então a base de equilíbrio é água e fogo. Os outros 3 elementos, eles estão em um período de transição.
Olha que incrível isso. Mais do que isso, então, nós podemos pensar no ciclo em geral, tá? Então, se eu pego um copo de água aqui e viro ele, vou virando ele, a água vai derramando, até acabar. Quando ela acaba, ela descende tudo. E quando ela chega no solo, então, o que ela vai fazer? Ela começa a bater aqui no chão e ela começa a esparramar. Esparramar em todas as direções. Em todas as direções. Então, esse é o movimento de expansão da madeira. Tá? Então, a madeira tem uma energia de expansão. Porque a frequência energética da água é de descendência, ele descende e aí começa a expandir. Olha que interessante. E aí os chineses falam então que a água gera madeira. Por que a água gera madeira? Porque a água cai e ela se expande. E expandindo, ela começa a nutrir a madeira para a madeira crescer. Show? Pessoal, até aqui, está fazendo sentido para vocês? Até aqui, está fazendo sentido para vocês? Tá? Vamos mais. Então, se eu pego a água, ela descende, ela começa a se expandir. E ela começa a se expandir, e aí vem o calor do fogo e aquece essa água. Fazendo com que essas moléculas de água, né, quebrem em moléculas menores e vão se evaporando. E quando a água evapora, ela faz o quê? Ela se acende, ela sobe, né, fazendo então o movimento do fogo. A madeira, né, a expansão gerando a ascensão, gerando fogo. A madeira gerando a ascensão e o fogo. E aí, essa água sobe, essas moléculas, né, de oxigênio, de hidrogênio, né, quebradas da água, sobem e vão para o espaço. E lá no espaço, então, elas estão no seu máximo período de expansão. Só que quando algo expande muito, e o Yang cresce muito, o que começa a gerar? O Yin. Então essas moléculas vão começando a se juntar. Uma molécula junta-se à outra e vai juntando, e lá em cima vai formando nuvens mais carregadas, que elas formam a gotícula de água e novamente precipita. Então olha aqui, então quando nós temos a máxima expansão, nós temos agora um movimento de contração, que esse é o movimento do metal. Então, o metal faz a contração para fechar o ciclo. Então, a água descende, a madeira expande, o fogo acende, o metal contrai. O metal contrai. Para quê? Para gerar um novo ciclo. E aí forma novas gotículas de água, elas descendem, caem, expandem, acende, contrai, descende, expande, acende, contrai. Olha o ciclo se fechando. Então, a água descende e gera expansão, a expansão gera ascensão, a ascensão gera contração, a contração gera descendência. Ah, professor, e a Terra? A Terra é o centro. A Terra faz esse ciclo girar. A Terra tem um movimento cíclico. A Terra faz esse ciclo girar. E a Terra, então, dentro das estações do ano, ela faz parte de um período interestacionário, ou chamado de canícula. O que significa isso? Que é um período transitório. Então a Terra, ela vai interferir diretamente nesse movimento de quando nós estamos tendo a descendência com a expansão, quando nós temos a expansão e a ascensão, quando nós temos a ascensão e a contração, e quando nós estamos tendo a contração e a descendência. Então a Terra auxilia esse ciclo. Por isso que a Terra é tão importante, porque ela é o centro. E não é menos importante a Terra justamente por conta da característica de ser a Terra que vai dar a nutrição. Se você pega um paciente que se alimenta muito de alimentos densos, de alimentos pesados,
Ele quebra o ciclo porque fica estagnado. Se você pega um paciente que ele não alimenta, que ele não come, bulimia, que ele tem uma anorexia, que ele não consegue se alimentar direito, não absorve os nutrientes, ele fica fraco, não faz o ciclo. Não faz o ciclo. Olha que maluquice. Hoje eu vou mudar o nosso emoji. Hoje o nosso emoji vai ser o foguinho. Foguinho. Se tá fazendo sentido aí pra você, manda o foguinho aí subindo, tá? É fogo na cabeça hoje mesmo. É fogo. Ah lá. Faz sentido isso pra vocês? Tá fazendo sentido? Porque eu vou aprofundar ainda mais nos temperamentos. Então aqui, ó, a Terra faz o ciclo. A Terra faz o ciclo. Ah, se eu tivesse tido essa aula quando eu ainda estava na formação, teria explodido a minha mente muito mais. Porque a partir do momento que eu tive contato com esse conteúdo, facilitou muito a minha compreensão do meu paciente. Então, se nós entendemos dessas frequências energéticas, e essas frequências energéticas, elas estão na natureza, elas estão no mundo macro. Mas quando o macro interfere no micro, o macro, o cosmo, o mundo, as estações do ano, o clima, interfere em quem? No micro, no meu temperamento, na minha consciência. E essa foi a grande virada de chave que os chineses tiveram em entender que, observando a natureza, ele poderia entender melhor o ser humano. Entender melhor o ser humano. E aí, se nós pegamos então um paciente que ele tem um temperamento mais água, um emocional mais da água, como vai estar a emoção dele? Vai estar em descendência. Por quê? Porque a emoção da água é o medo, é a insegurança. E o medo e a insegurança faz com que resfrie as energias e essa energia descenda. Então o paciente entra em síndrome do pânico. Ele pode inclusive entrar em posição fetal, que é a posição, onde nós tínhamos maior conforto e segurança. Faz sentido isso? É muito show sua explicação. Dá pra sentir o amor que você tem, professor, pela MTC. Karen tá aí conosco também, aluna. Por isso que eu amo esses alunos. E eu sinto tanto orgulho de ter cada um desses alunos aqui comigo. Temos vários aí. O Alex tá aí, a Karen tá aí, a Cris tá aí, a Maria de Lourdes tá aí. Tem uma galera top aí. Tem alguns outros aí que eu vi, mas às vezes não vou me recordar agora. É incrível ter vocês aqui conosco. Falar de uma paixão e ter alguém que escute sobre essa paixão para que, de alguma forma, nós possamos interagir, ter uma troca de conhecimento e isso reverberar em mais pacientes. Isso é fantástico. Isso não tem preço no mundo que pague. Por isso que ininterruptamente eu faço isso ainda. Eu faço Café com Acupuntura toda terça e quinta há mais de 3 anos. 3 anos e meio. Show? Maravilha. E ainda serei sua aluna. Nilza, será incrível ter você com a gente. A Lu Peixoto tá aqui também. Exatamente, Lu. Shirley, só gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Então, pessoal, a energia da água descende abaixando, consumindo a energia, gerando medo e insegurança. Então, se você tem um temperamento da água, você tende a ser mais medroso, mais inseguro.
Mas se você tem um temperamento do fogo, é o inverso. O fogo acende, o fogo sobe, o fogo, né, eleva a sua energia. Então você fica alegre, você fica extrovertido, você consegue falar. Então aqui nós vamos ter dois caminhos. E aqui eu ia falar só sobre o temperamento, mas agora eu quero falar sobre dois caminhos. Dois caminhos. Tá? Porque quando a energia Yang se acende, ela traz a alegria de viver, traz o contentamento, traz você estar contente, traz alegria, traz gratidão. Você olha para cima e agradece. Então, nós temos uma parte positiva, que é a alegria. E nós vamos ter uma parte negativa, porque se essa energia Yang se acende demais, ela consome a sua energia, ela consome o seu mental, ela consegue extravasar. Pensam a cabeça com muita energia Yang, muito fogo, 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 fogo na cabeça, vai gerando fumaça, 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 fumaça. E essa fumaça vai saindo da calota craniana, vai gerando o quê? Vai gerando um extravasamento de energia. Se perde, a pessoa sai do racional e vai para o irracional. Sai do que é concreto e vai para a mentira, para o fantasiamento. Então, o paciente pode gerar ansiedade. E a ansiedade pode gerar outras patologias, como bipolaridade, esquizofrenia. Olha o nível que a gente está chegando nessa aula. Você contagia todos nós com seus conhecimentos e entusiasmo. Que maravilha, Dinês. É incrível ler isso. Lu, esse professor é maravilhoso, muito humilde e de bom coração, sempre nos ajudando. Gratidão. Eu que agradeço por ter vocês aqui. Como quem tem ansiedade, autismo, TDAH. Exatamente isso, Andréia. Tá vendo? Que agora você consegue entender o seu paciente no micro e no macro. Agora você consegue entender que quando você vai atender o seu paciente e estamos no verão, estamos, né, num período de muito calor, muito quente, esse paciente tende a ser mais ansioso e você tem que usar técnicas para dessensibilizar essas emoções no sistema nervoso central de uma maneira mais profunda. E aí, como eu falei da água, que a descendência da água, né, traz medo e insegurança na sua parte negativa, mas a sua parte positiva faz com que você conquiste todos os seus objetivos. Se eu pegar uma água e jogar, né, melhor ainda, se eu pegar uma água e começar a observar uma água lá na nascente do rio, na nascente, tá brotando a água lá. E essa água vai descendo. E ela vai descendo, vai ganhando volume, vai ganhando força. E ela vem, e ela contorna os barrancos. E tem uma pedra, ela contorna a pedra, ou ela passa por cima. Por quê? Porque a água sabe onde ela vai chegar. O destino da água lá da nascente é até o mar. Até o mar. Ela sabe que ela vai chegar lá. E ela vem vindo. Vem vindo. E ela vai chegar. Então, a parte positiva é a coragem. A coragem para enfrentar os seus objetivos e chegar e conquistar todos esses objetivos. Se ela estiver equilibrada, beleza. Ela consegue os seus objetivos de uma forma correta. Agora, se ela estiver desequilibrada, essa água passa por cima das pessoas. Essa água puxa o tapete das pessoas. Por quê? Porque ela tem medo e insegurança. Então ela quer chegar, mas ela não tem força de vontade. Então ela faz da maneira errada. Vocês são incríveis, tá? Juliana, amo ouvir você no Café com a Acupuntura. Continue sendo essa luz na vida das pessoas. Vocês que são luz também. Nós somos apenas um veículo. Eu aqui ajudo a acender ainda mais uma fagulha que está acesa aí no seu coração para você levar mais resultados e tratamentos para os seus pacientes. E você transforma a vida. Você é luz na vida dos seus pacientes. E quando uma estrela brilha junto com outras estrelas, o brilho é maior. Por isso que eu quero vocês aqui conosco. Porque vocês que traz essa luz. Show?
Certo, pessoal? Então, olha que interessante. Então, a pessoa do temperamento da madeira, ela precisa de quê? Ela precisa de expansão. A pessoa do temperamento madeira, ela quer liberdade. Ela quer se expressar. Ela quer ter a sua liberdade. E ela busca isso. Por quê? Porque a força da madeira é uma força de expansão. É uma força de expansão. Então, precisamos entender que essa pessoa precisa de liberdade. De liberdade. Então a parte positiva da madeira é o discernimento. Discernimento. Ela discerne o que é certo e o errado e ela busca com coerência a sua liberdade. Agora, se essa madeira fica na parte negativa, se essa madeira, algo prende ela fica incoerente. Ela fica frustrada, ela gera raiva, ela gera mágoa, ela gera rancor. Olha aqui. A raiva, a mágoa, o rancor, uma pessoa rancorosa, frustrada. Pega uma pessoa que tem necessidade de liberdade, que ela quer crescer na sua profissão, coloca ela no emprego onde ela não consegue crescer. Pega essa pessoa que tem necessidade de liberdade, uma criança que tem necessidade de liberdade, filha ou filho de pais muito militares, muito rígido, que poda ela. Pega uma mulher que tem necessidade de liberdade e case ela com um homem ultra controlador. Pegue uma mulher que tem necessidade de liberdade, que fica gestante e a mente dela, ela acredita que agora a vida dela tem que viver apenas pelo filho. Tirou a liberdade dela. Mas não que o filho tome essa energia dela, mas que ela tem essa condição mental. Pegue um paciente, homem ou mulher, que tem necessidade de liberdade, mas ele não tem segurança, não tem coragem, ele tem um mental que bloqueia ele. Síndromes da madeira que não está se expressando. Uma patologia típica disso, fibromialgia. Fibromialgia. Ah, que loucura isso aqui. Isso é lindo de ver. É lindo de analisar. E quando o seu paciente chega que você tem essa visão, que você consegue ver isso, e eu tenho certeza que vocês estão escutando isso e lembrando de um paciente, lembrando de um amigo, lembrando de um familiar que tem essas características. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos assim. E aí, nós temos um movimento de contração, de fechamento. Então, nós precisamos sim de nos fecharmos. Quando nós nos fechamos, nós geramos introspecção, isso gera um aprendizado, e esse aprendizado gera sabedoria. Sabedoria. Mas se nós fechamos demais, ficamos muito introspectivos, nós vamos ficando frios, fechados, tristes, depressivos. Pacientes que lamentam muito, que reclamam muito, muito negativista. Depressão. Depressão. Ah, professor, e a Terra? A Terra ela é fantástica, porque a Terra está em todos os momentos. A Terra está nessa alternância de ciclo. Então a Terra, ela é primordial nesse processo aqui. Porque o processo positivo dela dá o estudo, o conhecimento, a bondade. A bondade. Mas a parte negativa dela deixa extremamente preocupada. Extremamente preocupada. Uma pessoa que vive remoendo ciclo após ciclo. Que tem piora no seu quadro físico, mais ou menos em intervalos de 3 em 3 meses. Pessoas que a cada mudança ela gera uma estagnação, ela fica parada, ela fica estagnada. Pode ser fisicamente ou mentalmente.
Mentalmente. Sabe aquelas pessoas que ela é de fase, né? Aquela música mulher de fase, mas não só mulher, né? Homens, pessoas de fase. Que você conversa com ela hoje, tá ultra animado. Nossa, eu vou fazer e vai acontecer. Eu vou fazer e vai acontecer. Ah, não. Não vai dar certo. Metal. Não vai dar certo. Nossa. Eu quero fazer tudo para todo mundo, abraçar o mundo. A expansão da madeira. Aí não consegue. Medo, insegurança, se fecha. E isso não acontece individual. Isso não acontece individual. Acontece o tempo inteiro. E muitas vezes nós podemos estar extremamente eufóricos, extremamente depressivos, extremamente para baixo. A bipolaridade. A bipolaridade. Nós podemos estar expansivo, querendo conversar, falar, e algo nos lembra ou acontece algo que a gente se fecha. A madeira se expande, quer falar, quer extrovertir, está alegre, rindo, brincando. Algo acontece e se fecha. Acontece um luto, se fecha. Perde um ente querido, termina um relacionamento, se fecha. Tristeza, opressão. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Tá fazendo sentido? Olha só, cabecinha saindo fumaça. Cabecinha saindo fumaça. Professor, é possível o excesso de fogo levar à estagnação da madeira? Lógico. Excesso de fogo, muito fogo, muito fogo, muito fogo. O que é que tem que fazer? Alguém tem que pegar e trazer para o centro. Alguém tem que trazer energia. Quem traz energia? A terra. A terra gera. Então, uma pessoa muito ansiosa, a terra começa a gerar desejo por alimentos doces, alimentos densos. Alimentos densos gera estagnação. Essa estagnação pode vir aqui e prejudicar a expansão. Tem como uma árvore crescer em terra muito densa? Não. Estagnação da madeira. Estagnação da madeira. Professor, eu tenho outra visão da acupuntura depois que te conheci. Priscila, sinta-se abraçada aí. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado por deixar que um pouquinho desse conhecimento transforme a sua vida. Muito obrigado mesmo. Vocês não têm ideia do quanto isso dá ânimo pra gente continuar fazendo isso aqui dessa maneira. Se eu conseguir tocar 1% do seu coração para você entregar o melhor resultado para um único paciente, já vai ter valido a pena todo esse esforço. Vocês não têm ideia do esforço que é estar aqui. Não é só chegar aqui e abrir uma live. Tem todo um estudo por trás. Tem toda uma preparação por trás. Tem toda uma agenda que tem que conciliar para fazer isso aqui. Eu sou muito grato por todos vocês. Eu sou muito grato por todos vocês. Certo? Então, faz sentido para vocês entender isso aqui? Entender que muitas vezes o seu paciente, ele marca uma sessão com você. Olha só onde nós vamos chegar. Muitas vezes o seu paciente marca uma sessão com você. Ele vai, faz, gosta e sai falando para todo mundo e quer fazer mais e nunca vai parar a acupuntura. E de repente esse paciente some e não quer fazer mais a acupuntura. Você já parou para pensar que isso acontece com frequência? Isso acontece com frequência. Acontece isso com vocês aí? Manda aí. Acontece isso com vocês? O paciente marca a sessão, gosta, mas depois ele some e não continua o tratamento? Tem vários fatores para isso. E um deles pode ser, inclusive, a mudança de humor que ele tem. A mudança de humor que ele tem. Às vezes esse paciente estava muito expansivo, ascensão da energia yang, estava feliz, querendo. Mas aí, às vezes, toca numa ferida dele, que é preciso. E às vezes ele não está no momento dele. Ou às vezes aconteceu algo com ele mesmo e nem foi com a acupuntura. E ele se fecha. E aí ele não tem força de vontade, ele não tem coragem para voltar para o tratamento. Olha a necessidade que nós temos de, inclusive, acolher e sermos empáticos com os nossos pacientes. Sermos empáticos com os nossos pacientes.
Ó, professor, pena que terei que sair, mas estou grato por ter passado por aqui. Que clareza, que luz que tu tens. Estúdio Terra, Saúde e Bem-Estar. Essa aula vai ficar salva. Depois você assiste. Depois você assiste o finalzinho. Tá? Para mim, essa visão é a única que faz sentido. Eu sou outra profissional depois de ter feito os cursos do Renner. Karen. A Karen, a gente acompanha de perto a transformação dela, né? Isso é fantástico. Ver ela hoje ministrando cursos, masterclass, levando conhecimento para outras pessoas. Isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Tá? Saber que aquilo que fez sentido para mim, eu consegui passar, consegui tocar no coração para que ela expandisse e levasse isso para mais pessoas. Isso não tem preço no mundo que pague. Tá? Então, nós precisamos entender o nosso paciente. Precisamos entender que às vezes o paciente vai chegar para a gente. Quantos pacientes não chegou para você e soltou os cachorros um dia ou outro em cima de você? Problemas que nem era seu, mas que ele vinha acumulando problemas no trabalho, problemas familiares. E ele descarrega aquilo tudo ali na sessão. E a gente fica até assim, nossa, por que essa pessoa descarregou tudo isso aqui? Por que ela trouxe todo esse lixo que ela estava acumulando e jogou aqui na minha frente? Porque ela viu em você a pessoa que pode ajudar ela. Estende a sua mão para esse paciente. Acolha, seja empático, entenda que o momento dela pode ser um momento de limpeza. Às vezes essa paciente foi fechando tanta emoção, raiva, preocupação, insegurança, e olha o metal fechando, trazendo, e ela não conseguia falar, não conseguia expressar, e ela vai segurando, você faz uma acupuntura nela, e ela solta isso. Ela vomita essas emoções para você. Quantas vezes a gente foi atender algum paciente e o paciente soltou coisas ultra pesadas, como abuso, como assédios. Já pararam para pensar por isso? Por que acontece isso? A acupuntura, ela consegue atingir nervos periféricos que vão chegar no sistema nervoso central e gerar um processo, uma cascata de hormônios e neurotransmissores de limpeza energética e emocional. E a paciente vê em você um ombro amigo. Um ombro amigo. Na qual ela pode se expressar. Na qual ela pode entender aquilo que acontece com ela através de um processo de autoconhecimento. Por isso que eu falo que a acupuntura é a técnica que transforma as pessoas. A acupuntura é a técnica que transforma as pessoas. Pessoal, essa live foi incrível. Gratidão enorme por ter cada um de vocês, por escutar isso aqui. Tenho certeza que eu fui tocado com essa aula também. Muitas coisas deixa passar despercebido. Mas quando a gente ensina, a gente aprende também. E eu aprendi muito com vocês hoje. Muito obrigado por esse momento. Foi incrível. Foi incrível. Tá? Isso aqui é pra gente entender a transformação que a gente pode fazer nos nossos pacientes. Ah, professor, mas eu só atendo o paciente que tem dor. Que tem dor, não tem nenhuma alteração emocional. Eles nem falam sobre alterações emocionais. Você já parou para pensar que essa dor que ele está sentindo é o corpo gritando por aquilo que ele não consegue falar, que ele não consegue se expressar? Já pararam para pensar nisso? Essa foi o nosso recado, a nossa mensagem de hoje. Tá? Acho que foi muito mais do que um conhecimento de medicina chinesa. Foi um momento de olhar para nós mesmos, entendermos nós mesmos e, mais do que isso, entender o outro, estender a mão para o outro. Quantas pessoas estão precisando aí do seu lado? Quantas pessoas estão precisando aí do seu lado? Você está preparado para atendê-los? Show de bola. Muita gratidão. Você é grande. Vocês que são gigantes, tá? Nos ombros de gigantes eu me torno um gigante.
Gratidão, sempre muito bom ouvi-lo e aprender junto. Liz Guerra. Sou acupunturista há mais de 20 anos. Evelyn. É o que estou vivenciando, cuidando dos pacientes com inteligência emocional. Val, maravilha. E agradeço suas interpretações, maravilha. Vocês são incríveis, tá? Muito obrigado por esse momento, pessoal. Sintam-se todos abraçados, tá? Terça-feira que vem, estou aqui novamente para o Café com Acupuntura. Terça e quinta, toda terça e quinta, com o Café com Acupuntura. Romeuzinho está perto de chegar aí. Provavelmente nos próximos 20, 25 dias eles deve chegar aí. Com certeza, quando ele chegar, nós vamos ter uma pausazinha aqui nos nossos Café com Acupuntura. Tá? Mas não abandonarei vocês. Na medida do possível, sempre estarei aqui e aviso vocês no canal do Acupunturista, no meu Instagram, tá bom? Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela oportunidade de hoje. Tamo junto. Qualquer dúvida, é só me chamar no direct, que será uma honra e um prazer ter cada um de vocês pra gente bater um papo por ali, tá? Eu faço questão de ter esse contato diretamente com todos vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.